escolha é uma renúncia. E se a gente criasse um mundo com infinitas opções só para nunca precisar renunciar a nada? Essa é a promessa silenciosa do nosso tempo, ilustrada no scroll infinito do Instagram, da Netflix e também dos aplicativos de relacionamento. A gente desliza por um mar de gente, de notícias, de vidas possíveis, mas no fim do dia a conexão é zero. Sobra o cansaço. Essa semana eu li um artigo incrível do psicanalista André de Paulo Duarte, no qual ele chama isso de nuvem de fumaça da neurose. Uma cortina que a gente levanta para não ter que encarar o nosso desejo de frente e principalmente fazer uma escolha. Porque escolher dói, dá trabalho, implica lidar com a falta. E se, de certa forma, os aplicativos de relacionamento e os debates sobre modelos de relação forem a nossa mais nova e sofisticada nuvem de fumaça? Será que estamos trocando a beleza arriscada de construir uma história com uma pessoa imperfeita pela segurança fantasiosa de que a próxima opção será ideal? Bora puxar esse fio juntas? Bom, bem-vindo, André. Quero começar pedindo para você se apresentar. Quem é você? Então, primeiro, agradecer pelo convite, né? Obrigado por estar aqui com você e conversar sobre isso, né? E sobre a clínica, e sobre a psicanálise. Isso é muito interessante a gente poder ter espaço para conversar, tá? Meu nome é André, então, André Duarte, sou psicólogo clínico pela PUC Goiás, me formei em 2016. Fiz um mestrado depois em psicologia e psicanálise na Universidade Federal, daqui de Goiás, né? E estou na clínica aí há 10 anos, praticamente, né? Vou completar 10 anos agora, 2026, mas praticamente 10 anos. Então, numa perspectiva profissional, esse sou eu. Perfeito. Eu adorei o seu texto, né? Vou deixar o link aqui na descrição para quem não leu. E, bom, no seu texto você usa a metáfora de não conseguir escolher um filme no streaming. E a gente vê que a semelhança disso com os aplicativos de relacionamento ela é assustadora. A gente fica horas ali no swipe, acumulando matches que não viram conversas, conversas que nunca viram encontros. Então eu queria começar te perguntando até que ponto você acha que essa falsa busca ela se tornou mais satisfatória do que o encontro em si. Será que a validação de ter todas essas opções na prateleira virou uma forma de gozo no sentido lacaniano? Então, uma satisfação na própria insatisfação de estar sozinha? O que você acha? Então, eu acho que dá para a gente começar com uma provocação, né? Com isso que você disse, assim, de até que ponto esses aplicativos de relacionamento eles proporcionam para nós encontros mesmo, né? Parece que, de certa forma, se a gente brinca com isso, né, é para sustentar um tanto de desencontro. É muito mais desencontro do que encontro, o que acontece ali, né? E aí esse acúmulo de pessoas, né, que vai se acumulando ali na barrinha, etc., é, propicia para nós assim toda sorte de fantasias, né? Assim, então Uhum. com essa pessoa aqui talvez desse certo por causa disso ou por causa daquilo, porque ela gosta de fazer isso parecido com o que eu faço também e etc, né? E daí, com isso, existe uma satisfação também, né? Em manter isso num desencontro. Por isso a brincadeira e a provocação, né? Eu acho que é, serve sim numa perspectiva de gozo lacaniano, na medida em que existe uma satisfação aí que ela está velada e que se dá justamente na não realização de alguma coisa que a gente está pensando que está se propondo a fazer, né? Então, de repente, a gente está ali querendo um encontro, mas a gente está se propondo muito mais não realizar esse encontro para sustentar algumas fantasias do que necessariamente pagar esse preço que é, não, então tá, então eu vou encontrar com essa pessoa real, e aí eu vou ver que essa pessoa também é furada, não furada no sentido pejorativo, mas assim, que tem uma falta ali, né, que ela é uma pessoa, e que daí, de repente, não vai atender minhas expectativas em algumas partes e tudo mais, né? Eu gosto de brincar assim, só existe final feliz em filme de Hollywood porque o filme acaba, né? Se o filme continua, a gente sabe quão trágico é, principalmente com as continuações, assim, tanto que é terrível, né? O Shrek 1, 2, 3, 4, 5 vai ficando cada vez pior e etc. Mas porque, numa perspectiva da psicanálise, se a gente pensa na neurose, e aí a neurose sendo bem
freudiano, né? Assim, é o que a gente tem mais próximo do normal. Então, todas as pessoas normais, entre aspas, né, são neuróticas e tudo mais. Mas isso numa perspectiva freudiana. Então, existe uma promessa de satisfação plena na fantasia, né? Então, quando a gente está fantasiando alguma coisa, a gente está funcionando sobre o que a gente chama de princípio do prazer, não está levando muito em consideração a realidade, né? Então a gente fica se satisfazendo naquilo ali porque tem uma promessa de satisfação total, né? Enquanto que um outro princípio, que aí tem mais a ver com a realidade, que é o princípio da realidade, a gente tem que levar em consideração que não seremos recompensados assim como nós esperamos, né? E aí isso faz com que, de certa maneira, a gente consiga, pelo próprio psiquismo, ficar se satisfazendo em fantasias e tudo mais. Tem um exemplo que eu acho que é muito legal da gente pensar, que tem a ver com a formação dos sintomas neuróticos, dos sintomas das pessoas, e que o Dunker, ele diz desse exemplo lá no livro O Cálculo Neurótico do Gozo. E eu acho que ilustra bem, assim, clarifica um pouco as coisas. Então, imagine que existe uma pessoa, um rapaz, que está no mesmo ambiente que uma moça e ele está flertando com ela, esperando uma correspondência, né? Assim, esperando que ela corresponda a essa troca de olhares e tudo mais. Essa moça percebe e deixa cair um lenço, como uma possibilidade, então, de aproximação, né? O que se faz com uma coisa dessas? Bom, numa situação normal, você vai lá, pega o lenço, entrega para a pessoa, fala aqui o lenço que você deixou cair, qual é o seu nome, né, e etc. Estou te observando, alguma coisa assim, né? Mas não, esse rapaz pega o lenço, guarda o lenço, leva embora para casa, e a partir de então, ele faz uma compulsão por pegar lenços e acumular lenços, né? Então, a partir desse momento, ele cria uma compulsão, então, um sintoma neurótico, no qual ele guarda lenços, ele coleciona lenços, né? E tem uma particularidade que ele guarda lenços limpos, não pode ter sujeira, né? Ele não pode se sujar com esse contato com o outro. Então, isso funciona como uma espécie de curto-circuito, né? Então, assim, olha só, eu poderia ter me relacionado com ela, mas eu prefiro pegar o lenço e ficar me satisfazendo nessa compulsão sintomática sozinho, né? É um curto-circuito em relação ao contato com o outro. Eu acho, voltando a essa questão da pergunta, que vai muito por aí, às vezes, os aplicativos de relacionamento, né? Não só os aplicativos, mas toda sorte de relacionamento que fica um tanto na fantasia de que o outro poderia completar, de que o outro é, é, poderia me dar uma satisfação mais plena e tudo mais, e que o outro está sempre errado, né? É o outro que, 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 que não corresponde às minhas expectativas, é o outro que, enfim. Né? Eu acho que vai muito nesse sentido. Não sei se eu respondi assim a sua pergunta, eu só dei voltas. Super, acho importante a gente dar essas voltas para poder refletir, né? Porque no fim, a gente sabe que escolher implica pagar o preço do desejo. Então, para usar um termo mais psicanalítico, vai implicar numa certa castração, né? Ao escolher pegar o lenço da moça, da primeira moça, você está abrindo mão, talvez, de pegar o lenço da segunda, da terceira ou da quarta. E aí, a gente vai ter que bancar o preço desse desejo, né? E talvez esse medo de perder e essa ilusão das infinitas possibilidades de que a próxima vai ser melhor, de que pode ser que aqui tá faltando, aqui não tá muito bom, mas tem alguém com quem não vai faltar, né? Tem alguém que vai preencher esse ideal que eu busco. Como você percebe que isso tudo vem impactando na nossa capacidade de se aprofundar nas relações? Porque o que eu percebo hoje em dia é muito essa coisa de ficar pulando de galho em galho. E é óbvio, aqui ninguém está falando, e eu acho que eu preciso fazer esse disclaimer, de você se manter numa relação abusiva, de você se manter numa relação que te faz super mal, ou num lugar onde existe muita insatisfação e você queira sair daí. Não é sobre isso. Mas é sobre entender que nenhuma relação vai ser linda, maravilhosa, vai ser o lenço limpo o tempo todo, né? Podemos colocar assim? Sempre existirão algumas sujeirinhas com as quais nós teremos que lidar, né? E aí eu acho muito importante esse adendo que você faz, né? Na perspectiva lacaniana, quando a gente fala sobre o gozo ser uma satisfação na insatisfação,
né? Tem toda sorte de enganos, assim, no sentido de que, então, às vezes existem relações abusivas e que as pessoas não conseguem sair. É muito ruim quando a gente vê alguns psicanalistas dizendo que, bom, então existe uma satisfação aí e ela não sai por conta disso, né? É muito complicado porque, assim, para a psicanálise, o básico é que existe uma divisão subjetiva. O que é Uhum. satisfação para uma instância psíquica é insatisfação para outra instância psíquica, né? Então, de repente, o que é satisfação para aquilo que a gente chama de id, isso, né? É insatisfação para o eu, né? Então não dá para a gente colocar assim, como eu vejo algumas vezes na internet acontecendo, né? Então não é só falar que é gozo, né? Tem que falar que, bom, tem alguma coisa ali que prende essa pessoa numa perspectiva sintomática e que ela não consegue sair, né? Que seja gozo é uma questão para dentro da teoria, né? Uhum. Para os psicanalistas discutirem. A gente não vai falar de jeito nenhum, a não ser que a pessoa seja um psicanalista também, esteja fazendo uma análise de controle, etc. A gente fala, bom, tem uma parcela de gozo aí, né? A gente não pode fazer isso porque, afinal de contas, também imputar um tanto de violência assim a essa pessoa, né? Mas ajudá-la a reconhecer que, bom, existem algumas coisas nessa satisfação sintomática, né? Que talvez você consiga se desvencilhar na medida em que você fale melhor sobre isso, né? Mas assim, isso em relação ao ADM, né? Que eu achei ótimo. Mas aí uma outra provocação também, né? Eu acho que essa história da perda, de perder, de pagar o preço pelo desejo e tudo mais, a gente perde a dimensão, às vezes, do tanto que a perda é importante, né? Uhum. Perder é muito importante para que a gente consiga se movimentar. E na análise, sobretudo, são movimentos de perda, né? Então, principalmente na análise lacaniana, na qual a gente vai lidar muito com uma questão do sem sentido, né? Do esvaziamento do sentido, a hipótese é assim, olha, essa pessoa, ela se cristalizou em um sentido, né? Ela se apegou a um sentido, e isso tem a ver com uma questão sintomática, e a análise vai levar ela a conseguir questionar isso e a esvaziar isso, né? Para que então algo da dialética do desejo, né? Uma questão propriamente de nomenclatura lacaniana, que a falta opere para essa pessoa novamente. Então, lá naquele lugar que estava cristalizado, um sintoma e um objeto muito específico que ela estava fixado, vai operar, então, a partir desse esvaziamento, uma falta, no qual ela vai poder se movimentar novamente, né? Então, uma primeira questão, eu acho que é a importância da perda para o psiquismo, né? E aí perdas de objetos psíquicos, né? Não estou falando de perder pessoas e etc. Estou dizendo assim, numa perspectiva psíquica é importante, a perda ela tem um lugar importante para que a falta opere, né? E aí eu acho que no que tange aos relacionamentos, o que aparece para nós enquanto questão na clínica, e aí tem a ver com a castração, que é muito difícil para as pessoas lidarem com duas coisas, e elas são complementares, né? Então, que exista uma espécie de birra para a gente não lidar com a castração, né? A gente fala que está esperneando em relação à castração. Por que isso, né? Porque, primeiro, por um lado, a pessoa, quando ela lida com as outras e com a falta e tudo mais, é, se ela opera por esse desvio, né, assim, de não considerar a falta, ela vai ter que descobrir, num primeiro momento, que o outro é falho, que o outro falta, né? Então, existe uma falta ali no outro que não vai suprir as minhas expectativas em relação a ele, né? Então, a perda vai ter a ver, a gente não querer perder vai ter a ver com não querer considerar que o outro não tem aquilo que a gente quer que ele tenha, né? E aí, isso, então assim, a gente teria que considerar, bom, essa pessoa ela é muito boa, mas ela também tem umas partes ruins e etc, né? É uma pessoa, é um sujeito, não é só um objeto e tudo mais. E isso leva a uma outra coisa que é um pouco, entre aspas, pior, né? Para uma perspectiva do eu e tudo mais, que é,
descobrir que eu não sou suficiente para o outro, né? Então, quando a gente lida com a falta no outro, e a gente tem dificuldade para lidar com a falta no outro, é porque a gente não consegue lidar com a falta em nós mesmos, né? Então, é um movimento defensivo, não reconhecer a falta no outro, para não reconhecer a falta em mim. Isso faz com que eu construa uma fantasia de que eu posso ser sim suficiente para o outro. Eu sou um objeto bom que vai satisfazer o outro plenamente, né? E aí, então tem essa dupla questão na perda, né? Assim, a gente esperneia tanto em relação à perda, justamente para não reconhecer esses dois pontos. E aí, eu acho que é um mal entendido, né? Como eu estava dizendo, assim, para a psicanálise, a perda ela é muito importante, e inclusive em determinados aspectos da vida, ela salva a criança enquanto sujeito, né? Se a gente pensa que a Certeza. sexualidade adulta ela é uma sexualidade com componentes infantis, ou seja, autoeróticos, né? Que passam por algumas questões de curto-circuito em relação ao corpo e tudo mais, para as crianças, né? Na fase oral, existe uma fantasia muito corrente que é de ser devorado, né? Então a criança ela cria alguma fantasia de que ela poderia ser devorada ou reincorporada ou sumir enquanto sujeito por esse outro que é muito grande para ela, muito poderoso, né? Que é o outro primordial que vai suprir as necessidades dela, etc e tal, que não é necessariamente a mãe, mas é quem ocupa essa função, né? Então que ela dependa desse outro faz com que ela esteja relegada aos caprichos desse outro. Então, esse outro poderia reincorporar, introduzir, engolir, devorar, né? Essa fantasia é uma fantasia oral, então infantil. E aí, o que salva a criança desse momento, né? É justamente quando ela começa a perceber que ela não é, que o outro não tem alguma coisa e que por isso ele precisa da criança, né? E aí a criança começa a uma fantasia de que ela é aquilo que falta ao outro e depois, num outro momento, ela vai descobrir que isso é uma cilada. Ela vai descobrir assim, olha, eu quis muito ser isso que faltava ao outro e agora realmente eu posso ser. E daí, se eu for o que o outro espera de mim, eu não tenho espaço para ser outra coisa, né? E aí, quando ela descobre isso, ela vai falar assim, né, inconscientemente, né? Então, ok. Então, falta alguma coisa aí para você, mas eu também não sou necessariamente o que você quer. Então, você pode querer outras coisas, né? E aí, então, a instauração da castração, propriamente dita, para o Freud. Tem um caso muito interessante que é o caso Hans, né? Que frente a essa questão de se eu falo da mãe, se eu falo do outro, e não existe algo que opere em socorro dele, ele cria uma fobia, né? Então veja que é uma saída sintomática para para desviar o foco ali, né, das fantasias infantis. Né? Então ele vai criar uma fobia com o cavalo, porque ele identifica um símbolo lá no cavalo que era o bigode, e que faria referência talvez ao pai dele, etc. Né? Tem toda uma questão ao redor disso. Mas por que é importante? Porque essa perda que ele precisa sofrer, que é reconhecer a falta no outro e reconhecer a falta em si mesmo, é o que permite para ele viver. Né? Sem isso, é uma morte subjetiva. Sem isso, é o encerramento do movimento desejante. Né? E aí eu acho que, por isso a importância da perda para nós, né? Principalmente nos relacionamentos. Assim. Com certeza. Um outro exemplo em Claro, pode relação falar. a isso, que eu acho que é interessante porque tem a ver com desmame também, né? Que é porque a criança perde o seio ou essa satisfação ali, né? Que ela vai ter várias outras. Eu lembro na época do desmame da minha filha, assim, já estava insuportável, é uma coisa muito complicada quando a criança fica fixada ali, né? E mama de 30 em 30 minutos à noite, é uma loucura. E aí eu lembro de conversar com ela, assim, pegar ela, levar ela no supermercado. Nessa hora eu já estava desesperado, né? E levar ela no supermercado e falar: filha, olha só, você pode escolher qualquer coisa. Qualquer coisa que você escolher aqui dessa estante, né, dessa prateleira, o papai vai te dar. Mas o TT não. O TT não pode mais, né? E aí, a François Doutor, ela fala sobre um termo que é castração simbolígena. Né? Ela vai dizer assim, olha, não é que quem vai castrar a criança, que vai falar para ela que não pode um objeto mais
mas pode outros, a ênfase não pode estar no não. A ênfase tem que estar na gradação disso, né? Olha, não tem isso, mas tem isso, tem aquilo outro, né? Você vai poder. Me fala, ela usa o exemplo da balinha, né? A criança está dando birra por causa de uma balinha, e aí a mãe tem duas opções, ou ela dá a balinha ou ela não dá a balinha. E ela vai falar, não, então você não dá a balinha, você dá uma outra coisa. E você fala, olha, não tem a balinha, mas talvez tenha uma outra coisa. Me fala o que mais que você gostaria, me fala da característica dessa balinha, para a gente ver se encontra uma outra coisa parecida para você, né? Isso media para a criança alguma coisa. E para os adultos também, né? Então, a possibilidade de uma falta instaurando nesse lugar é importante tanto para as crianças quanto para os adultos, né? Com certeza. Eu vejo muito isso quando a gente fala, bom, eu trabalho muito com essa parte da sexualidade das mulheres, né? E é óbvio que a gente não vai querer transar na mesma intensidade, com as mesmas pessoas, ao mesmo tempo, da mesma forma. Então, sempre vai existir, né, essa falta aí nesse lugar. E aí, até fiquei pensando nisso quando você estava falando. Essa coisa da balinha é ótima, porque às vezes a gente vai precisar fazer essas negociações, né? Ok, talvez esse fetiche ou essa fantasia eu não estou disposta a realizar. Mas o que mais além disso, né? O que você gostaria de sentir com isso? O que a gente pode encontrar de alternativas para gerar também outros pontos de conexão que não necessariamente esse. Mas para isso a gente vai ter que assumir essa falta, né? E vai ter que assumir essa perda também. Eu acho que esse termo negociação ele é muito importante, né? Até porque agora ele é possível, né? É mais possível. Não Uhum. é possível para todas as pessoas ainda, mas que eu acho que é um ponto muito importante para as relações, quaisquer que sejam, né? Assim, de que exista a possibilidade de negociar os modos de satisfação dentro das próprias relações, né? Porque é muito ainda hoje existe um tabu, né, em relação a isso. As pessoas não falam sobre, as pessoas não Uhum. falam sobre sexo, as pessoas não falam sobre sexualidade, né? Pode parecer que a gente melhorou nesse aspecto e melhorou mesmo, né? Em alguns aspectos assim, no sentido de que isso está mais falado na população em geral, mas às vezes dentro dos relacionamentos isso ainda é um tabu, né? Porque você tem que lidar com o fato de repente frustrar o outro, né? E aí essa negociação então vai ser assim, olha, eu posso te frustrar aqui, mas eu posso te compensar ali, você me frustra em tal lugar, eu te compenso em outro, né? E é uma negociação difícil justamente porque o que está no horizonte, muitas vezes, é esse outro idealizado, né? Que não pode lidar com a sua falta, que você não pode lidar com a falta dele. E aí nós voltamos para essa mesma questão, né? Essa negociação tem a ver justamente com a possibilidade de considerar a falta, de considerar que existe uma falta para ambos operando, né? Com certeza, eu acho que essa é a chave que eu tenho percebido, assim, tanto dentro das conversas que eu tenho tido nos podcasts, como na minha própria vida, como dentro dos meus atendimentos. A Mirella, no podcast passado, definiu isso, né? Ela é analista junguiana, como lidar com as frustrações da menina mimada, né? Então, de certa forma, a gente vai precisar lidar mesmo com o não, não vai poder, não vai dar, não pode tudo, não tem tudo, né? Eu lembro, bom, eu tenho super essa questão, é algo que eu trabalho em análise há muitos anos. Estou bem melhor, não sei até que ponto, né? A gente pode dizer que isso se resolve por completo. E eu lembro de falar para minha analista assim, ela é lacaniana também, né? Eu lembro de falar para ela assim: não, eu entendi agora que não vai dar para ser feliz desse jeito, mas que dentro disso, então era alguma coisa assim, mas aí dentro disso eu vou poder ser feliz. Daí ela me disse algo do tipo: às vezes você vai ser feliz, às vezes não. Às vezes vai ser bom, às vezes não. E eu acho que é muito isso, né? E isso cabe muito também dentro das nossas relações. Às vezes a gente vai ser feliz, às vezes não. Às vezes a gente vai ter o que quer, às vezes não. E a gente está com muita dificuldade em abrir mão, né? E lidar com essa parte que talvez não seja tão legal. Então eu vejo também que tem muita essa discussão sobre os novos modelos de relacionamento, a não monogamia. E eu acho sim muito válido a gente questionar essa estrutura, mas a gente precisa tomar muito cuidado com uma das armadilhas que eu vejo muito presente em relação a isso,
que é essa recusa neurótica em abrir mão das outras possibilidades. Porque, por um lado, a gente pode sim aprender a lidar com a falta de outras formas, para além da monogamia, eu escolho você, você me escolhe, o que acaba sendo problemático, porque muitas vezes a gente entra também num lugar de simbiose que não é saudável, né? Eu estava vendo um podcast da Ana Suico Dunker, no Bom Dia Óbvios, e a Marcela perguntava para eles assim: mas é possível a gente estar com alguém e não desejar mais ninguém? E ele responde: é possível, mas é péssimo, né? Péssimo, a gente vai ficar fechado ali só nós dois. Então, acho que isso é importante de ser considerado, ao mesmo tempo que seria evitar esses dois extremos, né? Tudo bem, questione essa estrutura, mas quanto também as pessoas não estão usando isso para não ter que se haver com a falta e, no fundo, não escolher ninguém, não bancar nenhum desejo? Como você percebe isso? Essa questão dos relacionamentos de poligamia e relacionamentos abertos, né, tem aparecido cada vez mais na clínica, principalmente em determinadas bolhas mesmo, né? E eu acho que é uma resposta, a poligamia, né, e os relacionamentos abertos, eles são uma resposta diferente das gerações passadas em relação a isso de desejar outras pessoas, né? De repente entender que não é possível para uma pessoa desejar uma outra pessoa somente pela vida inteira, né? E aí a forma com que as pessoas lidavam com isso antes, nas gerações anteriores, era assim: bom, o homem trai e a mulher fica reprimida, né? Então, eu acho que tem algumas questões importantes aí dentro desses modelos de relacionamento e que, como uma resposta nova, eles propõem uma alternativa ao que estava sendo feito pelas gerações passadas, né? Eu acho que o cerne da questão dos relacionamentos abertos e da poligamia é a questão da posse e da propriedade privada, né? Assim, no sentido de que o homem tem posse sobre o corpo da mulher. A gente sabe que é claro que dentro de um relacionamento, na nossa cultura, muitas vezes essa questão da propriedade está para ambos os lados, né? Mas historicamente falando, nas relações de poder, isso tem a ver com a propriedade do homem, né? O homem tendo a mulher como sua propriedade, sua posse. Por que isso é importante? Porque para a gente conseguir fazer esse movimento dentro da cultura, né? E é claro que tem pessoas que vão topar isso, e tem pessoas que não vão topar isso, ok, mas é um movimento cultural, né? Para a gente conseguir fazer isso, tem uma questão que precisa atravessar a noção de masculinidade. Quando o Freud fala sobre as fantasias sexuais masculinas, né, ele vai dizer assim, olha, o que o homem não suporta, o que uma pessoa do lado masculino não suportaria é ser submisso em relação a uma outra pessoa do mesmo sexo, entre aspas, né? Assim, isso na perspectiva do Freud. O que isso quer dizer? Quer dizer que o homem não aceita perder a mulher para outro homem. E aí a gente vê isso ter fins trágicos, né, assim, na sociedade, principalmente para a mulher, né, porque a questão do feminicídio, ela está diretamente ligada a essa questão da masculinidade, de uma virilidade tóxica que a pessoa não sabe perder mesmo, né, assim, de que a outra pessoa existe. Então, muito complicado. E na perspectiva dos homens também se matarem. Eles se matam entre si e eles se suicidam. Então, veja, né? Claro que a mulher é a mais prejudicada por conta do feminicídio, por conta da relação de poder imposta por uma cultura patriarcal e machista, mas o homem também sofre com isso na medida em que ele mata outros homens e que ele se suicida, ou então ele faz sintomas a partir disso, né? Então, eu acho que para a gente entender se isso está sendo válido ou não, se não é uma recusa, né, de lidar com a falta e aí, de repente, procurar outras pessoas para suprir aquilo que aquela pessoa específica não supre, vai ter muito a ver com as pessoas conhecerem cada vez mais a si próprias, né, conhecendo cada vez mais o próprio corpo, as próprias fantasias, e isso passa pelos próprios homens. Aquilo que é um tabu que existe na cultura, ele retorna por outras vias, né? Assim, ele se satisfaz em outros lugares. E o fato do homem estar se deparando, dos homens estarem se deparando cada vez mais com o fato
de uma virilidade tóxica, assim, no sentido de que não precisa ser tão violento e etc., né? No que isso vai ter a ver com se submeter ou não a outros homens, que isso não vai colocar necessariamente a vida dele em risco, a vida subjetiva, né? Digamos assim. Isso tem retornado muito nas fantasias sexuais a três. E aí a gente pode ver isso na cultura também, de certa forma. É, uma fantasia de relação da parceira com outros homens, né? Isso está cada vez mais presente na clínica, está cada vez mais presente Uhum. numa cultura pornográfica e está cada vez mais presente em todos os lugares, né? Assim, no sentido de não é só troca de casais, é uma satisfação masculina em se ver numa posição de submissão a outro homem, porém utilizando o corpo da mulher, né? E aí isso aparece como uma resposta, talvez, fantasiosa, a essa dificuldade masculina em se colocar em posição de submissão, né? E aí eu acho que é muito interessante, porque já mostra que existe um movimento para tal, né? Apesar de que é necessário que a fantasia medie essa relação, né? Então, e aí estava dizendo assim, eu acho que para a gente saber se as relações não monogâmicas e relações abertas têm a ver com uma recusa, né, da castração, entre aspas, assim, de, de tentar trocar, então, né, ter vários parceiros para suprir alguma coisa, vai ter a ver com as pessoas conseguirem identificar e conhecer mais a si próprias, no que isso tem a ver com conhecer mais o próprio corpo e conhecer as próprias fantasias, né? As próprias fantasias sexuais que sustentam uma relação, né? Então, existem... Eu gosto de brincar assim, né? Quando eu tô conversando com amigos e aí eles chegam e dizem assim, tô pensando em ter um relacionamento aberto e etc. E eu sempre pergunto, mas quem foi que propôs, né? Foi você ou foi a outra pessoa? Porque daí se é o outro que propõe, às vezes, né? Tem uma possibilidade dessa pessoa que está falando levar em consideração os desejos dela e etc. Super. Eu penso que a gente precisa ter um cuidado, né? Eu concordo com o que você falou. Essa questão da monogamia, ela é realmente muito complicada, principalmente quando a gente vai olhar por essa parte histórica, né, social. E eu acho que é muito interessante que existam essas novas respostas. Essa coisa desse fetiche, né, que é o cuckold, é um dos fetiches que mais cresce no Brasil. Eu escuto muito isso dentro da clínica, assim, dos dois lados. E é muito curioso, né, como as coisas vão se misturando na fantasia e como a gente tem essas fantasias em comum, né? Eu estudo muito Jung, então a gente poderia até dizer que vem dessa questão do inconsciente coletivo, talvez por esse viés. Mas o que eu acho que vale muito a gente trazer e muito a gente pensar é que quando a gente vai olhar para essas relações, do mesmo jeito quando a gente olha para o amor romântico, a gente vai precisar bancar as faltas, como a gente vem falando o episódio inteiro. Então, a gente não vai somar só, né? Então eu tenho uma pessoa para transar, uma pessoa para ir no cinema, uma pessoa para fazer isso, diversas relações que suprem diversas necessidades. Ok, mas em cada uma dessas relações vão existir faltas e a gente não pode querer usar novas relações para suprir faltas das relações antigas, na ilusão de que a falta vai deixar de existir. Ela vai continuar existindo, a gente vai precisar continuar lidando com as faltas dentro de cada uma dessas relações, independente do formato que a gente escolha, né? Então, eu acho que o cuidado tem que sempre ser esse. O quanto também, quando a gente fala de relações abertas, a gente não está deixando de criar, de aprofundar vínculos, de viver relações talvez que exijam, né? E aí vou trazer um exemplo bobo, vai. Que exijam que você lide com a pessoa quando ela acorda de manhã, na rotina, que é chato, quando ela fica doente, quando ela tá de mau humor. Então, é importante que a gente não entre numa ilusão e esqueça que a gente também vai precisar, entre aspas, viver o outro lado. Ao mesmo tempo que daí quando a gente fala de uma idealização de um amor romântico, né, dessa ilusão, dessa possibilidade de completude, ela também não existe, né? Porque isso é uma fantasia muito infantil nossa, muito regredida, porque não vai existir uma pessoa que é a metade da sua laranja, né? E também não pense que você é uma laranja inteira, Uhum. tá completo sozinho, porque você não é.
né? Então, acho que a gente precisa tomar esse cuidado. Então, eu queria que a gente falasse um pouco disso também, né? De como a gente pode fazer, e óbvio que cada caso é um caso, mas como a gente poderia pensar isso aqui, de somar essas faltas e de se relacionar a partir dessa perspectiva um pouco mais madura, né? De lidar, de bancar o desconforto, de conseguir abrir espaço para coisas que no fim a gente vai ter que suportar. Então, eu penso muito que a gente vai precisar sim de segurança, né, dentro de uma relação, e essa segurança ela vai vir desse lugar da gente suportar esse desconforto muitas vezes, e também de aventura, né? Que daí a gente vai precisar desse espaço para o desejo, para a falta, para o novo, e também para a pessoa poder ir embora quando ela quiser, né? Isso faz sentido para você? Sim, faz muito sentido. Eu acho que eu penso assim também, né? E eu acho que é uma resposta muito válida, às relações que estão sendo criadas agora, né? E os formatos e tudo mais, assim, no sentido de que, bom, a gente precisa conseguir avançar um pouco, né? Avançar talvez seja uma palavra ruim, porque vai dar a ideia de progresso, né? E não é muito bem isso, assim. É, o que eu estou pensando é que, bom, em todo tipo de relação vai existir mal-estar, né? É isso que o Freud fala lá em 1930, no mal-estar na civilização, assim, bom, o mal-estar ele é inerente à condição de socialização, ele é inerente à condição humana, né? Não quer dizer que a gente tenha que ficar romantizando o sofrimento e romantizando relações que não dão certo e tudo mais. Quer dizer que, bom, o mal-estar ele sempre estará lá, presente, né? Dentro de uma relação principalmente. Ele vai dizer assim, olha, nas relações amorosas, nós temos o antídoto mais precioso do mal-estar, mas também, né, o pior de todos, assim, no sentido de que isso pode levar facilmente a um mal-estar profundo, né, uma ferida narcísica e etc. Então, eu acho que tem muito a ver justamente com o que a gente estava falando antes, assim, né, de um percurso para as pessoas se conhecerem e poderem falar sobre as suas próprias fantasias sem tanto tabu, né? Mas eu acho que tem que levar em consideração também que o tabu ele tem a ver com uma questão de culpa, né? E a culpa, às vezes, assim, tem uma herança cristã e tudo mais, mas ela se assenta num lugar muito importante é, para nós, né, assim, da cultura ocidental e tudo mais, pensando na perspectiva da sexualidade, né, que é justamente dizer o que não pode. E daí tinha um meme antigamente que circulava na internet de uma laranja, né, que ficava esperando uma parte que lhe completasse a outra metade, mas o que completava ela ali era justamente um espremedor. Né? Então, todas as vezes do contato dessa laranja com essa outra parte que completava ela de certa maneira, ela saía toda destruída, né? Para pensar assim, se existe para a psicanálise, para a clínica, para a experiência humana, uma forma de se completar no contato com a outra pessoa, essa completude pode ser da ordem sintomática, ela pode ser da ordem de uma destruição, ela pode ser da ordem de uma devastação, né? E que não necessariamente seja uma coisa boa. Né? Então a gente fica pensando que, então eu vou procurar alguém que me complete, etc e tal, e pode ser que isso que completa, entre muitas aspas, isso que vai fazer uma parceria sintomática, né, seja algo ruim. Né? Então, o que a gente vê muito aparecer na clínica é assim, pessoas que se relacionam com outras que fazem mal para elas e que não sabem muito bem por que que isso acontece. Ora, isso acontece muitas vezes porque parte da fantasia daquela pessoa, né, a fantasia que é então uma resposta psíquica para a pessoa lidar com a falta no outro. Então, parte dessa fantasia, né, é construída ao redor de uma frase, né, ou de algo que diga respeito a algo nocivo para ela própria. Né? Então, veja só, pode ser que a pessoa construa uma resposta fantasiosa à falta no outro que tem a ver. Bom, para eu completar o outro, então eu tenho que ser humilhado, eu tenho que ser, enfim,
N combinações possíveis, né? Então eu tenho que ser feliz o tempo todo para essa pessoa, mesmo que isso seja uma positividade tóxica, né? E eu tenho que ser, para eu fazer o meu pai feliz ou a minha mãe feliz, então eu tenho que formar no curso tal e no curso Y, entende? Onde essas coisas elas vão levando, que essa ideia de pensar as relações como uma completude pode levar para uma completude sintomática, uma completude ruim no final das contas, né? E que também a gente tem que pensar numa perspectiva psicanalítica, assim, de que não se trata de um progresso, não tem a ver com a cultura e com a sociedade, né, dominarem cada vez mais a natureza, né, essa herança iluminista, digamos assim, dominar cada vez mais o próprio corpo, porque daí não vai ter conflito. Não é por aí, né? Assim, ora, sempre existirão conflitos e sempre existirão algumas questões e que cada pessoa não vai conseguir lidar sozinha, né? No sentido de que, então, existe um movimento psíquico, que tem o recalque, que tem as outras respostas à castração e que vai fazer com que ela só consiga dizer por meio de satisfações substitutivas, né, formações substitutivas e tudo mais. Não é um cenário pessimista, muito pelo contrário, lidar com essa possibilidade de falta a ser, né, de um descer, de uma falta a ser, que é a política da psicanálise, para então se colocar nas relações, né? Então, o que a gente vê é assim, existe um movimento que se direciona para as relações, tentando fazer com que se supra algumas faltas, né? E se a gente considerasse a possibilidade, e aí não só no plano consciente, mas assim, um movimento, né, de existência para uma questão de que, bom, o outro não vai me completar, eu não vou completar esse outro, mas e aí, o que que dá para fazer com isso? Né? Outras pessoas que entrem nesse relacionamento também não vão entrar para completar e etc. E aí tem toda aquela questão também de ser marmita de casal, né? Então, assim, no sentido de que, bom, tem um casal ali e que de repente não está dando muito certo, e aí eles falam, vamos abrir o relacionamento, vamos chamar uma terceira pessoa, e aí essa terceira pessoa vai aparecer lá como marmita de casal, né? Que é um termo que circula muito pela internet, nas mesas de bar e etc e tal. Então, existe mal-estar também nessas relações, né? E aí eu acho que tem a ver com a gente tentar produzir uma cultura ou um movimento cultural, um movimento consigo próprio, né? De lidar com as próprias faltas mesmo, lidar com as próprias falhas e com os próprios furos, né? Porque nunca vai deixar de ter. Com certeza. Isso que você falou é muito bom, né? Eu vejo isso como um caminho também. É entender e assumir que as faltas, elas estão lá. O que que a gente vai fazer com isso, né? Ao invés de ficar nesse movimento de tentar tapar o buraco, fugir do buraco, não olhar para o buraco, se desesperar com o buraco, o que que a gente vai fazer de fato com esse buraco, né? O que que a gente vai fazer de fato, de fato com essa falha, né? Então, eu concordo. O primeiro passo é a gente assumir que ela existe, né? E quero aproveitar esse gancho também e falar que se o seu relacionamento não está bom, óbvio que não dá pra gente generalizar, mas posso te falar que provavelmente, para não te falar com certeza, esse não é um bom momento para abrir a relação, né? Muito menos para ir buscar uma marmita, vamos colocar assim. Então, as pessoas confundem, né? E aí entra nesse lugar de achar que uma outra pessoa vai preencher a falta que existe dentro dessa relação. Pelo contrário, essa outra pessoa tende a evidenciar essa falta de uma forma ainda mais nítida, né? Eu vejo isso acontecer muito assim. Então, acho que a gente precisa tomar muito cuidado com essas soluções milagrosas, entre aspas, que vêm sendo vendidas hoje em dia, né? E entender que a não monogamia, ela não é uma forma de anular a falta, né? Mas que se ela for feita de uma forma um pouco mais madura e responsável, ela pode sim ser uma forma
do casal pensar, ou da parceria, né? Porque podem ser mais pessoas, pensarem para além do que está posto. Então, pensar em outras formas, como a gente estava falando, de lidar com essa falta, né? E aí eu concordo, é aquilo que a gente estava falando no começo, a gente precisa, antes de mais nada, conseguir lidar com a falta em nós, né? E aí também em relação a nós mesmos, de entender que a gente não vai corresponder a esse ideal de eu, que a gente não é tão alecrim dourado do campo quanto a gente gostaria de ser, ou se diz ser, e que faz parte, né? O que a gente vai fazer com isso, mais uma vez? Então, tanto num nível pessoal quanto num nível relacional, acho que essas reflexões elas são muito válidas. E aí, uma outra coisa, assim, só para finalizar, eu acho que é muito importante a gente falar da psicanálise, da psicologia, mas eu também considero que é muito importante a gente perceber o que determina tudo isso, né? Quando a gente fala do stream, quando a gente fala das trocas, né? Do acúmulo ali de matches e tudo mais, a gente tem que pensar também que existe um movimento cultural que tendenciona as pessoas a isso, né? Que tendencia as pessoas, tendenciona foi ótimo, né? Tem a ver com tensão também, mas que tem uma tendência, né? Tem uma espécie de imposição das pessoas a se relacionarem assim, né? E aí a gente vai lembrar do Bauman falando lá sobre a modernidade líquida, né? Sobre como então muitas opções elas são na verdade ansiogênicas, e isso também a gente consegue ver com as crianças, né? Se você chega com uma criança numa loja de brinquedos, essa criança ela vai dar birra. Ela pode dar birra, quase certeza que ela vai dar birra, porque ela vai querer todos os brinquedos. E aí como que a gente faz, né? A gente pega 3 brinquedos e fala, olha, você pode escolher dentre esses 3 aqui, né? E isso ajuda a criança a se acalmar, né? E aí, então, existe um movimento cultural e no sentido de que existe uma imposição de gozo, uma imposição, um imperativo de gozo, né? E aí a gente vai lembrar, bom, de muitas coisas. A gente pode citar o Marx aqui, né, para falar sobre reificação, o fetichismo da mercadoria, né, de como que as pessoas passam em determinados momentos da sociedade a lidar com as coisas como se fossem humanas e lidar com as pessoas como se fossem coisas, né? Como o acúmulo de coisas e esse empuxo ao consumo vai interferir também na forma com que as pessoas se relacionam umas com as outras. Então, assim, é muito interessante esse tema. Eu acho que estou muito feliz de poder conversar com você e com os ouvintes sobre ele. Assim. Então, eu acho que é isso. Totalmente, né? Acho que isso que você falou é fundamental, a gente não esquecer que existe sim algo que tendenciona a gente, né, para esse lugar, que é sim um movimento cultural do nosso tempo. Isso tem também muito a ver com o espírito do nosso tempo, né? Acho que isso é muito importante. E que o amor líquido do Bauman já virou praticamente gasoso, né, em muitos casos. Então, já não tem mais nada praticamente de tangível. E aí entra nesse lugar mesmo do mundo das fantasias, onde não tem nem mais só uma liquidez, não tem às vezes quase nada, né? Fica só ali mesmo, nesse plano das ideias, nesse curto-circuito, como você trouxe, onde a gente precisa tomar cuidado para não se perder. E sim, né, essa infinidade de possibilidades, ela é ansiogênica. E aí, às vezes, também eu acho que a gente precisa trazer para um lugar comum, vou colocar assim, de o que a gente tem para hoje, né? Então, tá, existem essas infinitas possibilidades, mas qual que eu vou escolher, qual que eu vou desenvolver, qual que eu vou cuidar, nutrir, qual que eu vou suportar, qual que eu vou lidar, né? Então, para a gente não ficar sempre nesse lugar dessa neurose da cortina de fumaça, né? Então, acho que isso é muito, muito válido mesmo. Entender que, por mais que exista essa tendência dos nossos tempos, mais uma vez, como vamos lidar com isso, né? Foi muito gostoso gravar com você. Tivemos nossos panes técnicos, mas que bom que a gente conseguiu falar. Foi muito, muito produtivo, assim, e me deu muitas coisas para pensar. Imagino que para quem está escutando a gente até agora também. Quero te agradecer muito, André, também, por esse tempo, por essa disponibilidade, por essa presença.
e pedir para você dizer onde as pessoas podem te encontrar e saber mais do seu trabalho. Não, eu ri alto aqui com essa questão do amor gasoso, né? Faz todo sentido, né? O amor líquido já passou para outro estado, né? A gente já está um pouco mais à frente disso que o Bauman estava falando. É realmente interessante. Bom, eu que agradeço novamente o convite, assim, gostei muito, né, de você ter entrado em contato comigo, a partir também da leitura do texto lá, às vezes a gente escreve e acha que está escrevendo sozinho, né, muitas vezes, e é mesmo, né, mas sozinhos com mais alguns também. Então, achei muito legal a iniciativa e gostei muito do convite e gostei muito da conversa também, tá? Então, muito obrigado pelo convite e por ter propiciado isso aqui para nós. É, Bom, as pessoas podem me encontrar basicamente no meu Instagram mesmo, que é André Duarte Psi, e lá eu fico postando algumas coisas, né? Assim, desde memes lá da laranja com espremedura até aos textos que eu vou escrevendo no decorrer da semana, entre os atendimentos e tudo mais, que me ajudam a pensar também nessas coisas. Tá? Então, muito obrigado e até logo. Sim, é verdade. Eu também tenho essa sensação que às vezes a gente está escrevendo e está escrevendo só pra gente, mas a gente nunca sabe quem está ali do outro lado lendo, entrando em contato, né, com todo esse conhecimento. Muito obrigada, combinado. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo e até logo. Que alegria que foi compartilhar esse momento com você. Espero de coração que você tenha se sentido inspirada e acolhida pelos fios que tecemos juntas hoje. Sua avaliação é muito bem-vinda aqui no Spotify e ficarei feliz em seguirmos nossa conversa no Instagram, TikTok e YouTube. E se você deseja dar um primeiro passo em direção a uma vida mais livre e prazerosa, onde suas emoções e sua história trabalham a seu favor e não contra você, te convido a agendar uma conversa inicial comigo. Nela, podemos explorar como a terapia pode te ajudar no seu processo de individuação, rumo a uma vida mais integrada, prazerosa e autêntica. Para agendar, é só entrar em contato comigo através do link que está aqui embaixo na descrição. A gente se vê no próximo episódio.